Economistas, de todo o país, se reuniram hoje em Brasília para discutir a reforma da Previdência. A avaliação da maioria é que ela vai prejudicar os mais pobres, em especial os trabalhadores rurais. A sugestão é que o governo corte a isenção sobre as exportações do agronegócio, mas o governo insiste que os dois temas não estão na mesma discussão. Em 4 horas de debate entre economistas de todo o país, o que mais se viu foram críticas à reforma da Previdência. O presidente do Conselho Federal de Economia disse que a entidade é contra a proposta e defende que o debate precisa ser aprofundado. É inadmissível que uma reforma nessa profundidade ela seja feita a toque de caixa, né? Ela tem que ser amplamente debatida com a sociedade para que efetivamente a gente possa ter um resultado melhor para a maioria da população. A gente sabe que o Congresso Nacional ele funciona, infelizmente ele não funciona em função dos interesses da maioria da população. A economista Denise Gentil, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, questionou os números apresentados pelo governo para justificar o déficit da Previdência. A Previdência está sendo reformada de forma extremamente drástica sobre a população mais frágil, que são os trabalhadores rurais, principalmente as mulheres trabalhadoras rurais. É uma reforma muito mais drástica do que tudo que já foi feito na Europa, porque ela vai privar muita gente desse acesso à aposentadoria, e o que vai acontecer é que o governo não vai obter o resultado fiscal que ele pensa. É um modelo que transcende governos, tem modelos previdenciários aí que são elaborados por servidores públicos, e toda a academia pode criticar, e é assim que deve ser feito. Essas simulações, inclusive, em relação a propostas alternativas, tem que ser feita em cima de um simulador. Não pode ser simplesmente fazer uma proposição sem nenhum impacto, sem nenhuma estimativa de impacto. As renúncias fiscais concedidas a setores como o agronegócio foram duramente criticadas pelos economistas, que discordam que as desonerações ajudaram a acelerar a economia nacional. Mesmo assim, o governo insiste em separar o debate sobre as isenções da polêmica gerada em torno da reforma previdenciária. É um setor que ganhou muito no Brasil nos últimos anos, não tem a menor justificativa para que esse setor seja isento da contribuição previdenciária, enquanto outros segmentos da população mais vulnerável são penalizados. O governo precisa rever porque elas não estão trazendo o resultado esperado. O objetivo era que aumentasse o investimento, o emprego, a renda, e isso não aconteceu. Então, quer dizer, se não está resultando no que se esperava, tem que rever essa política, e isso vai fazer retornar para os cofres da Previdência um recurso extra que havia sido saqueado. Em relação à tributação, a Constituição não toca em relação a renúncias tributárias, a não ser a questão da imunidade para aquele exportador, que a reforma da Previdência ela acaba com a imunidade, mas toda a questão da avaliação de renúncias fiscais e desonerações, eu acho que assim como todo o programa, ele deve ser avaliado continuamente, mas não há nenhuma posição definida sobre cada um dos pontos, e isso deve ser tratado por meio de lei, ao nosso entendimento. Muito bem, vamos levar essa discussão então para o nosso comentarista Ivan Wedekind e perguntar para ele se efetivamente dar o exemplo de cortar os próprios gastos e reduzir isenções de alguns setores não seria, pelo menos neste momento, o melhor remédio. Wedekind, vou cumprimentá-lo, assim eu também cumprimento todos os nossos telespectadores do Brasil inteiro. Boa noite, como vai? Boa noite, Márcio, boa noite, amigos do Canal Rural. O que você acha? Olha, ponto número 1, a gente pode discutir para cá, para cima, para baixo, mas o fato é que o Brasil não convive, o Brasil precisa efetivamente de uma reforma da Previdência. Eu discordo de alguns comentários dizendo que essa reforma está sendo feita de supetão. Nós já estamos discutindo esse assunto há meses e o Congresso Nacional vai discutir provavelmente esse assunto ao longo do ano inteirinho. Portanto, é mais do que tempo suficiente para fazermos essa reforma tributária de uma maneira que reduza o custo do Brasil. O segundo ponto é que em nenhum momento você pode tributar, colocar imposto nas exportações de qualquer produto, especialmente do agronegócio, que é o setor que mais contribui para a balança comercial. E a questão da agricultura, tem um déficit alegado pelo governo muito grande na Previdência, e esse gasto se deve porque não apenas na agricultura, mas na sociedade brasileira como um todo, o governo aposentou quem não contribuiu efetivamente para o fundo da Previdência. Então, são questões sociais
e políticas que o governo brasileiro tem que resolver, e o caminho, Márcio, é o Congresso Nacional. Pois é, o Ministério da Fazenda, VD, quem fez os cálculos, disse que se pegarmos 2015 com 2014, a Seguridade Social como num todo, né, pegando os 3 pilares principais, ela é deficitária, como você disse. O detalhe é que, até está a nossa pergunta na tela para o nosso telespectador, se essas mudanças na aposentadoria vão ajudar a economia do país, é se mesmo ela acontecendo do jeito que está sendo proposta e trazendo aí prejuízo para a maioria dos trabalhadores rurais e urbanos, se vai ajudar na economia. Os números vão ficar melhores se ela passar? Olha, é o seguinte, se não tiver reforma da Previdência, o governo não vai dar conta de pagar as suas despesas, especialmente educação, saúde, e fazer os investimentos em infraestrutura para melhorar a nossa economia. Então, o que acontece no Brasil é que todo mundo gosta de fazer a festa, mas ninguém gosta de chupar o limão antes de fazer a limonada. Então, e nem de pagar a conta. E nem de pagar a conta. E essa conta tem que ser paga, senão ela vai recair, aí sim, especialmente sobre a população mais pobre. Não tem jeito.